Estivesse aqui. Então vamos dar início então à programação do dia. A primeira palestra do dia com o tema Francisco, o chamado do coração, com Marluce Hans, que é psicóloga clínica com especialização em clínica junguiana, analista em formação pelo Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, membro do Departamento de Estudos em Espiritualidade do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, membro do Núcleo de Psicologia e Espiritismo da AME Brasil, colaboradora do curso da série psicológica Joana de Ângeles na Amergues e FEB, trabalhador espírita do núcleo Irmãos de Boa Vontade, Ernesto Miller, vinculado ao Departamento Espiritual da Amergues. Então, com vocês, Marluce Hans. É pela humildade que a água derrota o fogo. Uma se prostra, enquanto o outro se levanta. Quando os lábios se calam, o coração fala uma centena de línguas. Quando nós fomos convidados a participar desse evento, e o Gelson contou ontem que esse evento aconteceu em Assis a primeira vez em abril desse ano, eu senti uma alegria muito grande quando foi decidido que o tema geral seria Francisco e Joana e sua mensagem de amor. Nós estávamos decidindo quais aspectos que cada um trabalharia e imediatamente me veio à mente a cena de Francisco nas cruzadas, o seu encontro com o sultão. Eu proponho aqui nós pensarmos o caminho que Francisco seguiu a partir do contato com o sentimento, com o chamado do seu coração. Para Francisco, as diferenças não criavam muros. Ele não as via como impossibilidades do encontro. E esse é um dos atributos do coração, a inclusão. Francisco não pode ser mais atual, pois nós estamos nesse momento com muita dificuldade de lidar com aquilo que é diferente, com quem pensa diferente. E como nunca nós precisamos de Francisco, pois ele nos reconecta com aquele chamado que vem dos nossos corações e que muitas vezes, perdidos ou distraídos, não conseguimos escutar. Talvez muitos aqui tenham uma imagem de Francisco, cada um talvez tenha o seu Francisco. Nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês a imagem de Francisco que me toca profundamente e que foi o fio condutor dessa reflexão. É o Francisco, o príncipe da paz, o poeta e sua profunda conexão com o amado. Essa expressão, o amado, também é usada por Joana de Ângeles, que falando da passagem de Francisco aqui na Terra, ela diz: o mundo depois dele ficou diferente, qual sucedera com o seu amado. O amado que Francisco, lá no Cântico das Criaturas, chama de meu Senhor ou Altíssimo. Aí eu fiquei me perguntando, mas por que as cruzadas, né? Essa imagem me veio tão forte. E mais tarde eu entendi que esse encontro entre Francisco, cristão, e o sultão, muçulmano, era uma imagem belíssima e potente da via que Francisco instaura num momento em que o cristianismo estava muito distante da proposta do Mestre amado. Leonardo Boff faz uma reflexão bastante interessante. Falando sobre o tempo, ele lembra que para os gregos existiam duas expressões do tempo. Cronos, o tempo cronológico, ontem, hoje, ano que vem, né? Kairos, o tempo das coisas. Por exemplo, aquela eternidade, quando a gente está esperando alguém que a gente ama chegar, ou aquele momento onde ocorre o insight de uma vida inteira. Além desses dois aspectos, ele fala de um terceiro aspecto do tempo, que ele lembra que já foi chamado de tempo do eixo. Esse tempo do eixo representaria uma reviravolta nos valores
e fundaria tempos novos ao longo da história. No momento que Francisco nasce, há uma reviravolta na história humana, porque se estabelece o tempo do eixo que o Leonardo vai chamar de o eixo do amor. Do ponto de vista espiritual, eu penso que seria um momento onde estariam encarnados espíritos da mais alta envergadura em diferentes locais, culturas, religiões, mas cujo propósito era recordar a humanidade desse exílio que o coração sente quando se afasta do divino. Francisco nasce em plena Idade Média, a Idade das Trevas, e esse exílio do coração, pela desconexão com o divino, produz trevas, inconsciência e sofrimento. Assim, com o nascimento de Francisco, um novo tempo se estabelece. Leonardo Boff diz que o eixo do amor, que irrompeu em todas as suas formas, ele foi cantado de 1000 maneiras, e segundo esse pensador, especialmente a poética. E ele também caracteriza o eixo do amor da seguinte maneira, palavras dele: o coração, o sentimento, a ternura, a comoção e a cordialidade ganharam centralidade, e não a razão, a argumentação e a comprovação. Esse eixo do amor constitui a experiência originária dos místicos, amor que não conhece fronteiras religiosas e culturais. Leonardo Boff ainda lembra que nos poucos escritos que Francisco teve, ele escreveu poucas cartas, orações e 2 regras, ali também ele diz que se percebe o eixo do amor. Ele faz o seguinte levantamento: se nota o predomínio do coração 12 vezes sobre a inteligência, 1 vez, do amor 23 vezes sobre a verdade, 12 vezes, e da misericórdia 26 vezes sobre o intelecto, 1 vez. Por que será que Leonardo fala que esse eixo foi cantado de forma poética? Penso que talvez seja porque a visão poética tenha essa capacidade de nos ligar ao transcendente. O poeta tem familiaridade com o sentimento e encontra uma forma de expressar. Francisco, nesse sentido, era o poeta do amor, pois sua forma de estar e olhar o mundo era de deslumbramento, de alegria, de simplicidade. Para Francisco, o mundo possuía alma e ele via em tudo uma expressão do divino. Para mim, esse é o Francisco poeta. Mas Francisco também foi um místico. Místico, entenda-se, é alguém que está aberto à experiência de Deus e não condicionado às formas. Os místicos são considerados amigos de Deus, porque recebem a divina instrução no seu coração. O Espírito Miramês, no livro Francisco de Assis, falando sobre a reencarnação de Francisco enquanto místico, ele diz: os grandes místicos são como alto-falantes ligados no amplificador divino, em cujos microfones fala o Cristo, em nome de Deus, procurando despertar nos homens de boa vontade a esperança. João, o evangelista, reencarna como Francisco, com a missão sagrada de aliviar, por misericórdia, o fardo pesado que estava sendo imposto pelas cruzadas aos ombros dos homens. Francisco, então, foi um místico porque ele estabelecia uma relação direta com Deus, mas sem se isolar, sem negar o mundo. Estando no mundo, ele percebeu e encontrou Deus em todas as criaturas que cruzaram o seu caminho. Ouvia as instruções no seu coração e isso o levava a agir, guiado por essa voz interna. Essa forma de estar no mundo, ela não estava em consonância com o seu tempo histórico, porque Francisco ele nasce numa época onde a igreja era intermediária entre os homens e Deus. Foi a época da Inquisição, das cruzadas. Francisco vai subverter essa lógica, porque ele era amigo íntimo de Deus. No que tange às cruzadas, ele compreendeu que a luta não era por locais físicos, a conquista de Jerusalém, mas a conquista do coração, daquele reino que Jesus disse
que não era desse mundo. A grande cruzada seria a cruzada interior, na busca por si mesmo, na luta contra os adversários internos. Penso que Francisco compreendeu isso com a sua simplicidade, a sua alegria genuína, a sua alma de poeta. Joana de Ângeles, se referindo à vinda de Francisco, ela diz: quando chegaste à terra, tua voz suave e meiga entoou o canto da paz e te fizeste o símbolo da verdadeira fraternidade que um dia se estenderá por toda a terra. Esse canto da paz também aparece em Rumi. Dizem que é o poeta do Oriente mais traduzido no Ocidente. Rumi era persa, foi contemporâneo de Francisco. Pela poesia nós sentimos que ele partilhava de uma mesma visão de mundo de Francisco. A relação com o amado, a preocupação com a essência e não com as formas, e o universalismo da mensagem. Porém, Rumi nasceu e viveu no Oriente. Ele era muçulmano, e Francisco nasceu e viveu no Ocidente. Ele era cristão. Ao que tudo indica, eles nunca se encontraram. Eu trago Rumi porque para mim há uma profunda conexão entre esses dois espíritos que reencarnaram em locais diferentes, em culturas diferentes e com religiões diferentes, mas cuja conexão é o amor. Ambos foram missionários do amor e deixaram marcas no mundo que persistem até hoje. Aqui eu quero abrir um parênteses. Rumi, ele era um sufi, e dizem alguns biógrafos que o sultão Malek al-Kamil também era um sufi. E os sufis, assim como os místicos, eles buscavam o contato direto com o amado. Rumi traduz isso de uma forma maravilhosa. O amor é a religião, o universo, o livro. Francisco resgata a religião do amor inaugurada por Jesus com sua sensibilidade de poeta. Ele nos conecta com aquela instância arquetípica que habita em cada um de nós. Aquele poeta interno que escuta Deus, que compreende com o coração. O poeta Leon Denis, de uma forma profundamente sensível, traduz isso dizendo: Deus nos fala através de todas as vozes do infinito. Ele nos fala não numa Bíblia escrita há séculos, porém numa Bíblia que se escreve todos os dias, com esses caracteres majestosos que se chamam oceano, montanhas e astros nos céus. Ele nos fala ainda no santuário do nosso ser. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a grande voz desperta. Essa voz sai das profundezas da consciência. Há em nós um refúgio íntimo, como uma fonte profunda. Ali se manifesta esse reflexo, esse germen divino, escondido em toda a alma humana. Então, nós estamos falando dessa possibilidade de ligação íntima com Deus, que já está em cada um de nós. Jung, falando a esse respeito, a respeito da experiência de Deus, ele diz: em matéria de religião, é sabido que não se pode entender o que não se experimentou internamente. Francisco, como ninguém, tinha profunda familiaridade com esse refúgio íntimo que Leon Denis fala. Joana de Ângeles, no livro O Amor Imbatível, o Amor, quando ela fala da busca de si mesmo, ela fala dessa viagem interior que para ela é o caminho onde nós descobrimos os conteúdos emocionais e espirituais que estão soterrados no inconsciente profundo, portanto, adormecidos no nosso espírito, mas estão ali. Francisco, ele estava desperto para essa realidade. Ele recordou aos cristãos que Jesus era a própria religião do amor. No livro Francisco Sol de Assis, os autores dizem: para ele havia um elo oculto a todos e que ele enxergava muito bem, unindo tudo o que vive e existe numa teia cósmica de fraternidade. Em razão disso, todos aos seus olhos eram irmãos, filhos e criaturas de Deus, nascidos e criados para o amor e para amar numa relação de interdependência.
Essa profunda compreensão da interdependência nós podemos perceber em Francisco, por exemplo, no contato dele com os leprosos, com o clero, com as aves, com as pedras. E cada contato que Francisco fazia, não havia hierarquia, pois o amor não estabelece relações de poder. Tá certo que Francisco, em algum momento, ele quis ser um cavaleiro, né? Um poderoso cavaleiro, como eram os rapazes da época, filhos de famílias abastadas. Primeiramente, um cavaleiro no contexto cultural e histórico que ele estava inserido, mas ele acabou se tornando o cavaleiro da paz e da ternura. Essa paz, essa ternura de Francisco o transforma num poeta da alma, um poeta enquanto uma atitude sensível à vida. Com essa sensibilidade, Francisco acessava o conhecimento do coração. Para os filósofos do imaginal, o coração é sim um órgão de conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. Trata-se de um conhecimento que é revelado e não produto da construção do intelecto. E é preciso uma sensibilidade para perceber. Jesus nos esclarece a esse respeito. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Verdade aqui com V maiúsculo, não informação. Verdade enquanto instância arquetípica que organiza e sustenta absolutamente tudo. Não podemos esquecer que para Joana de Ângeles, verdade, amor e Deus e beleza são sinônimos. Então, conhecer a verdade é chegar no amor, é chegar no divino que habita em cada um de nós. Esse conhecimento do coração, que propicia a experiência profunda do amor, ele desafia a nossa razão. Pois, segundo os amigos de Deus, os místicos, quando ele é vivido nesse nível que Francisco viveu, leva a pessoa a adentrar numa realidade onde o ser experiencia ser parte de um todo. Muitos relatam como um profundo sentimento de pertencimento. E isso nós observamos na vida de Francisco, pois para ele nada nem ninguém era desprezado e tudo encontrava o seu lugar. Não parece ser essa a natureza do amor? Tudo tem o seu lugar. Tudo pertence a algum lugar, pois na lógica amorosa, a inclusão é a regra. Lembram da história do lobo, né? Miramês ali, no livro Francisco de Assis, ele conta que havia um lobo muito feroz que começou a assustar uma comunidade, a comunidade de Gúbio. E aí eles foram, resumidamente, né, eles foram pedir para Francisco que Francisco pedisse a Deus que achasse um outro lugar para o lobo, né? Para que as pessoas ficassem tranquilas. E aí Francisco então vai meditar, orar e pede então que Deus encaminhasse o lobo, né? Só que nesse momento que ele está pedindo isso, ele é envolvido por uma energia com tanta ternura, ali o Miramês conta, né? E ele escuta uma voz que diz assim: Francisco, ele tem fome. E aí aquilo muda tudo, né? Ali ele tem uma profunda compreensão de que o lobo, ele não era um inimigo, né, ou uma ameaça, mas bastava que Francisco entendesse qual era a necessidade daquele ser. E aí então Francisco, movido por isso, vai ao encontro do lobo e diz: irmão lobo, que a paz esteja contigo. E ali então não havia mais separatividade. Eles partilhavam do mesmo amor de Deus. E aí Francisco não só conversa com o lobo, como ele acaba envolvendo toda a comunidade. É muito bonita a história, né? E assim, então, a gente percebe que quando a gente entende a necessidade do outro, né, nós podemos, então, nos tornar pacifistas como Francisco, agindo no mundo a partir da compreensão do coração, de que cada criatura é, sim, expressão do divino. Isso também acontece com Francisco no encontro com o sultão. Miramês nos conta que quando o Papa Inocêncio estava a ponto de desencarnar, ele chama Francisco. Nesse momento, Inocêncio pede que ele vá na cruzada, era a 5ª cruzada, para defender o Evangelho. Francisco, intuído, sente uma voz suave que pede que ele não discorde, mas que ele aliviasse Inocêncio, que sofria.
Miramês diz que é nesse momento que Francisco convida o Papa a orar junto com ele e profere a oração: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E Francisco cumpriu isso. E assim ele sai de Roma. E tempos depois ele parte para o Oriente. Francisco vai despojado de tudo, acompanhado apenas por um frade. Tomás de Celano é um dos biógrafos oficiais de Francisco. Ele faz uma descrição sucinta dessa viagem. Ele diz: no 13º ano após sua conversão, ele conseguiu chegar à Síria, durante a guerra que diariamente confrontava cristãos e sarracenos, e a Damieta, onde, desafiando a morte, jogou-se no meio dos pagãos. Castigado com inúmeros golpes e bastante injuriado, conseguiu, enfim, escapar intrépido e foi direto ao sultão. Imaginemos nós, Francisco, pedindo uma entrevista com Malek Al-Kamil. Miramês nos conta que o sultão imaginava receber alguém do clero, com roupas riquíssimas, e chegam 2 maltrapilhos. Francisco trazia nas vestes uma marca que era do seu espírito, a pobreza. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para 2 aspectos de Francisco, apontado por vários biógrafos, que identificam a sua trajetória no caminho do coração: a pobreza e a alegria. Leonardo Boff diz: a pobreza para Francisco não é um exercício ascético, é um modo de vida. Olha que interessante isso. Consiste em remover tudo o que possa me distanciar do outro: os bens, os saberes e principalmente os interesses. Como a palavra interesse sugere, é aquilo que fica entre mim e o outro. Francisco quis despojar-se de tudo, colocar-se de joelhos à altura do outro, para estar olho a olho e rosto a rosto. Sem distância, você sente o outro como seu irmão ou sua irmã, sua pele, seu olhar e o pulsar dos seus corações. Francisco então chega até o sultão movido pelo sentimento genuíno de amor a Jesus. Olhando aqueles 2 maltrapilhos, parece que o sultão consegue perceber que há algo além da aparência. Francisco beija a mão do sultão com todo o respeito e deseja-lhe paz. Tomás de Celano diz que o sultão ficou abalado com suas palavras e escutou voluntariamente. Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, ela vai nos lembrar: o bom relacionamento é aquele que resulta do contato que inspira, que proporciona bem-estar, sem conteúdos temerosos ou repulsivos, geradores de ansiedade e mal-estar. Qualquer imposição que decorra do capricho egóico de algum dos membros torna-se fator de impedimento. É por isso que os dominadores, os poderosos, aqueles que se impõem, tornam-se sempre temidos, mas nunca amados. Nesse sentido, a pobreza de Francisco é esse despojamento do domínio do ego e onde se abre espaço para o que vem do outro. Eu me lembrei da frase de um pensador do século passado chamado Louis Massignon. Ele foi professor na Universidade da Sorbonne, em Paris, lá no início de 1900, e ele tinha um discurso interreligioso. Ele era um católico, mas ele era um profundo estudioso e professor de estudos islâmicos. E ele vai para o Oriente, lá pela década de 20, eu acho, e ele fica profundamente tocado pela diferença daquela cultura, né? E aí ele diz uma frase: para compreender o outro, eu não preciso anexá-lo, mas tornar-me seu hóspede. Francisco hospedava absolutamente todos os que chegavam, pois o seu chamado é para viver uma outra lógica, a lógica do amado. E nessa lógica, todos os hóspedes são enviados de Deus, até a irmã morte, como ele chamou.
Joana de Ângeles, ela nos diz: quando ouviste o chamado do cantor da misericórdia, todo o teu ser tremeu de emoção e perdeste o interesse pela existência convencional. Começaste o despojamento, liberando-te das coisas para poderes liberar-te de ti mesmo, a fim de te entregares a Ele por inteiro. Assim, Francisco subverte a lógica do ego, do apego, do interesse, da separatividade e nos mostra a lógica do espírito. Em Francisco Sol de Assis, os autores apontam: ser pobre no modo franciscano é um modo de ser cujo propósito não é dominar, controlar, submeter, mas está com as coisas, os seres e tudo o que existe numa relação não de dominação, mas de compartilhamento e harmonia. A revolução buscada por Francisco é em si mesma e simultaneamente nos corações, nas consciências, nas almas. Ela é singular e plural, pessoal e coletiva, além de existencial e espiritual. Então, a revolução de Francisco é nos corações. O caminho de Francisco será o caminho do coração, onde, instaurado o eixo do amor no planeta, ele propõe um caminho de consciência regido pelo self, pelo espírito, pelo divino, pela fraternidade, pelo acolhimento a tudo e a todos, sem distinção. Em plena cruzada contra os muçulmanos, Francisco atravessa o fronte e vai conversar com o sultão. Alguns biógrafos dizem que foi para convertê-lo, outros dizem que não, que ele teria ido para se confraternizar com ele e juntos rezarem. O analista junguiano alemão Georg Rasch, falando sobre complexos culturais e como podemos encontrar um espaço imaginal para lidarmos com as nossas diferenças culturais e religiosas, ele menciona o encontro de Francisco e Malek Al-Kamil num artigo. Para esse analista, Francisco foi o representante de um movimento místico cristão altamente desenvolvido. Ele teria ficado feliz em encontrar o líder muçulmano, pois esse teria uma imaginação religiosa do divino muito similar à de Francisco. No livro Francisco, O Sol de Assis, os autores dizem que Francisco consegue cativar o sultão e obter respeito e apreço, embora não tivesse conseguido a trégua nas cruzadas. A forma como Francisco dialoga é apontada como absolutamente inclusiva, e isso é o que torna o príncipe da paz. Nesse sentido, no Sol de Assis, os autores dizem: não se ouve com a intenção deliberada de convencer o outro, mas com a abertura necessária até para ser convencido por ele, caso seus argumentos se mostrem mais amplos e adequados. Nesse tipo de diálogo existe uma troca e um crescimento mútuo, onde não há espaço para arrogância e presunção. No diálogo vertical, um sabe e o outro ignora, mas Francisco acredita num outro jeito de dialogar, e assim ele vai até o sultão para tentar evitar a quinta cruzada. Seu intento foi malgrado, mas desta convivência com os árabes, ele aprendeu muitas coisas, entrou no universo do islamismo, e uma das marcas desse aprendizado está no cântico do Irmão Sol ou das criaturas, quando se refere ao Criador como o Altíssimo. Aqui eu vou abrir um parênteses. O Altíssimo no Islã é um dos 99 nomes de Alá, de Deus. A fortaleza de Francisco e sua liderança era sustentada não na força opressora, na imposição, mas justamente no afeto, na humildade, na paciência, na alegria. Ele era tão conectado ao amor que ele não temia o que era diferente. Ele permitia que o outro pensasse diferente. Assim, Francisco era um pacifista, e o pacifista é alguém que cria pontes e não constrói muros. A esse respeito, Rumi nos diz: a tua tarefa não é buscar o amor, mas retirar os muros que você construiu ao redor do seu coração. Francisco não construía muros, ele vivia livre. O seu coração era aberto a todos, testemunhando com seus atos que ele havia verdadeiramente compreendido a mensagem de Jesus. Georg Rasch, ele conta uma história que diz que Francisco, quando foi visitar o sultão na tenda, eles teriam se encontrado várias vezes, o sultão mandou colocar um tapete no chão,
cujo desenho tecido era uma cruz, que era o símbolo máximo do cristianismo. O objetivo do sultão era observar como é que Francisco iria reagir. E Francisco pisa sem hesitar. O sultão teria ficado impressionado, e aí Francisco teria dito alguma coisa como assim: olha, nós cristãos, nós temos uma outra cruz. A verdadeira cruz não era aquela tecida no tapete que ele pisaria, mas a cruz da jornada conosco mesmo, das dificuldades que nós temos que carregar e suportar em nome de uma compreensão maior que nosso ego muitas vezes resiste em compreender. A verdadeira cruz é o caminho a ser percorrido até chegarmos conscientes em Deus. O sultão, aparentemente um homem espiritualizado, um sufi, segundo alguns biógrafos, e eu gosto muito dessa teoria, ele deve ter percebido Francisco como um irmão espiritual. E no momento da despedida desses dois homens, Maleque teria dito: Francisco, por favor, reze para o seu Deus para que ele possa me revelar qual religião lhe agrada mais. Nós temos que levar em conta a potência desse encontro, né? Não se tratavam apenas de dois homens, mas de duas culturas, duas religiões que estavam em guerra e que, infelizmente, o encontro dos dois não pôde evitar, né, que meses depois os cristãos invadissem Damietta, o que resultou na morte de 70.000 pessoas. Mas Francisco olhava o mundo de modo singular. Seguindo o livro Sol de Assis, os autores dizem: ele era capaz de enxergar beleza onde somente havia feiura e degradação, bondade onde a maioria identificava a maldade, nobreza onde todos identificavam a vileza. Isso porque ele se detinha na essência da criatura e sabia que todos, na intimidade mais recôndita, no cerne da própria alma, carregavam potencialidades divinas, as chamadas potências da alma, aos quais se refere Leon Denis. Em razão dessa percepção, ele acreditava no melhor que cada ser humano possui em estado latente, mesmo que não se dê conta, e Francisco investia firmemente nessa convicção. Acreditar no melhor que cada um possui em estado latente é a compreensão do coração, e isso requer coragem. O amor requer coragem. Falando sobre o amor, Jung diz, as palavras dele: a solução do problema do amor exige o empenho do homem por inteiro, até os seus limites. Exige um posicionamento incondicional. Ele espera uma doação completa. Como esse esforço é muito grande, só alguns poucos mortais podem vangloriar-se de tê-lo conseguido. O amor é como Deus. Ambos só se oferecem a seus serviçais mais corajosos. Joana de Ângeles, quando ela fala em coragem, no livro Jesus e a Talidade, ela fala em viver e agir com firmeza, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. E aí nós nos perguntamos: como podemos ser fiéis a Deus? Como ser fiel ao amor? Como podemos obter a coragem de amar como Francisco amou? Vamos recorrer a Rumi. Ele nos diz: ele, o amado, está contigo, contigo em tua busca, mais perto que tu mesmo estás de ti. Então eu entendo que para chegarmos no amor, nós precisamos chegar em nós. E é sobre essa jornada que Joana de Ângeles nos propõe trilhar. O caminho de volta ao nosso lar, a nós mesmos. Esse lar interno que, em última análise, é o encontro com o divino. Fala de um caminho para dentro que, paradoxalmente, nos leva ao encontro com o outro. Quando nós estamos longe de nós mesmos, desconectados, exilados, isso impede que a gente possa chegar até o outro. Quando nós estamos exilados de nós mesmos, nós sentimos medo e nós projetamos o medo no outro. E o outro se torna o inimigo. E aí não há possibilidade de encontro. Tagore, o querido poeta, pela psicografia de Divaldo Franco no livro Estesia,
assim percebe esse exílio da alma, esse exílio de nós mesmos. Por muito tempo, os meus olhos tinham luz. Eu via, mas não enxergava. Por muitos anos, os meus ouvidos possuíam som. Eu ouvia, mas não escutava. Por muitas etapas da minha existência, eu tinha emoções. Eu sentia, mas não me animava a amar. Jung, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, ele falando sobre essa vida, e esse livro foi escrito no finalzinho da vida dele, ele disse que só a essência espiritual do que ele viveu era para ele inesquecível e digna de ser contada. Ele não queria contar os seus feitos externos, isso não era importante para ele, as conquistas que eram importantes aos olhos do mundo. Ele queria falar da alma, do processo interno que ele passou e que ele traduziu: a minha vida é um inconsciente que se realizou. E num outro momento ele chega a dizer: minha vida e minha obra são idênticos, mostrando o quão íntima pode ser essa relação entre o interno e o externo. E aí a gente se pergunta, mas como nós aqui, podemos aproximar esses mundos? Como é que nós podemos buscar e ter essa coerência? Uma das questões levantadas pela psicologia junguiana é que só nos desenvolvemos plenamente quando desenvolvemos a nossa individualidade, mas também a capacidade de nos relacionarmos. Não há individuação sem relacionamento, e esse vai ser um dos grandes desafios existenciais. Por quê? Porque no universo tudo é relacional, tudo é interdependente. Isso que Francisco entendeu com profundidade. E o que faz com que o universo seja relacional? A Joana diz que é o amor. Ela descreve o amor como a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É então o amor que mantém o universo, e assim, uma das características ou atribuições do amor é a capacidade de relação. Na psicologia da gratidão, falando sobre como estamos conectados e relacionados, interdependentes, ela diz: tudo quanto existe interage numa ou noutra expressão, formando a unidade. O leve rociar da brisa num jardim liga-se a uma tormenta no lado oposto da terra, assim como um pensamento de amor contribui para a sinfonia universal da harmonia cósmica. Que lindo, né? A Joana poetiza. Então, nós não podemos fugir nem do amor, nem dos relacionamentos. E por isso nós vamos precisar lidar com os nossos sentimentos, falar dos sentimentos, nos aproximar dos nossos sentimentos. Nós precisamos da nossa função sentimento, pois ela é fundamental para as nossas relações com o outro, com nós mesmos e com o mundo. No livro Aquém e Além do Tempo, o Gelson propõe: o sentimento constitui em muito o problema do nosso tempo. Precisamos então tê-lo mais perto de nós, saber lidar com ele e buscar os seus tesouros. Pois se o intelecto é como uma luz a iluminar de fora o que toca a fim de discriminar, o sentimento é a própria luz que cada ser carrega e que se impõe naturalmente como o brilho de um diamante. Outro poeta aí. Para Jung, o sentimento é uma das funções da consciência. É uma forma de razão. Enquanto o pensamento julga a partir do estabelecimento de relações conceituais, o sentimento valora. Ele diz se aquilo é bom ou ruim, se é aceitável ou não. Ele avalia atribuindo um valor. E essa função a gente diz que ela pode ser mais primitiva, mais inconsciente ou mais elaborada em nós. E aí pensemos em Francisco, né? Francisco tinha uma função sentimento altamente elaborada. É claro que é uma redundância a gente dizer isso de um espírito dessa envergadura. Mas aqui eu estou trazendo o Francisco bem do nosso ladinho, né?
O Francisco possuía uma capacidade de valorar aquilo que aparentemente não tinha nenhum valor para o mundo. Quando James Hillman, um analista junguiano, fala da função sentimento, ele diz que perder o pequeno é desperdiçar a função sentimento. E é interessante então que Hillman faz essa relação entre a função sentimento e aquilo que é pequeno. Francisco não desmerecia nem desprezava o pequeno. E isso a gente pensa a partir do seu comportamento. Ele pregava para os pássaros, por exemplo. Quem de nós pensaria em fazer isso hoje? Ele cuidava daquilo que poderia ser insignificante para muitos de nós. Nós muitas vezes nos vemos dizendo, né? Eu não vou perder tempo com essas coisas pequenas. Francisco tinha outra lógica. Ele vivia o dia a dia e era ali que tudo acontecia. Ele não precisava de coisas mirabolantes, pois o pequeno, o menor, era visto com muito valor. E se ocupar daquilo que aparentemente não tem valor para o pensamento, mas é fundamental para o coração, é da alçada da função sentimento. No livro A Quem Além do Tempo, Gelson continua. A função sentimento, ela pressupõe uma capacidade de afetar o mundo e de se deixar afetar por esse. Ela busca coerência e sistematização, pesando valores, avaliando a importância dos elementos para tomar decisões. O sentimento, quando desenvolvido como função, ele estabelece a ordem e a lógica do amor. Essa lógica difere da racionalidade intelectiva, pois às vezes elas até se opõem. A função sentimento é a razão do coração, que muitas vezes não é compreendida pela cabeça. Francisco seguia por essa lógica quando, por exemplo, chama a ordem de ordem dos frades menores. Francisco disse, sejam menores. Tomás de Celano explica que eram verdadeiramente menores os que, sendo submissos a todos, sempre buscassem os lugares que fossem desprezados. Os frades deveriam buscar exercer o ofício que parecesse haver alguma desonra, que ninguém queria, e eles não deveriam se preocupar com lugares de destaque. A função sentimento, ela compreende e avalia algo que pode ser aparentemente banal para o pensamento, mas é essencial para a alma. Ela não está preocupada, por exemplo, com a aparente utilidade das coisas, mas com o valor que aquilo tem. E quando nós damos valor, nós estamos trazendo profundidade, e isso gera uma atmosfera diferente em nós e no outro. Francisco rompe com a forma convencional de estar no mundo, não por oposição simples e pura, pelo discurso, mas pela sua presença, por seus atos, pelo valor que ele dava àquilo que era rejeitado, desqualificado, desprezado pela lógica do seu tempo e do nosso. Um grande símbolo disso é o momento em que ele beija o leproso, lembrando da voz que dizia, Francisco, o repugnante vai se tornar doçura. Ou quando o sultão provoca Francisco com a imagem da cruz cristã no tapete. Francisco não entra em discussões. Ele sabia o que era importante e tinha valor. E o que tinha valor não estava na forma, mas na essência. Também tem um momento em que o frade diz para Francisco que não suportava mais o jejum. E aí Francisco pergunta o que o companheiro gostaria de comer. E ele come junto, né? Mostrando essa profunda sensibilidade e indo inclusive contra um princípio que para ele era importante, que era o jejum. Francisco era guiado pela religião do amor. E segundo Rumi, a religião do amor é diferente de todas as religiões. Francisco verdadeiramente abraçou a religião do amor e por isso ele não se prendia a formas exteriores. A sua presença no mundo era marcada pela autenticidade dos seus sentimentos e por isso ele hospedava todos que chegavam. Tinha a convicção de que havia uma força maior que guiava tudo e por isso ele valorava tudo que vinha ao seu encontro. E com alegria, e a alegria, segundo Divaldo, tem a capacidade de manter a fragrância e a beleza da flor, mesmo quando as suas pétalas são arrancadas.
Hermann Hesse escreve um livro lindo sobre Francisco. E ele diz: a natureza de Francisco era de uma ave. Ele fala: Francisco tem como patrimônio inestimável uma alegria interior indestrutível, algo da natureza de uma ave canora. Nunca lhe falta um sorriso, uma canção, uma palavra cordial. Essas duas características, o anseio apaixonado de se elevar e, ao mesmo tempo, a ingenuidade alegre, a afabilidade da criança, explicam toda a sua natureza e sua vida. Eu acho linda essa descrição de Hermann Hesse, a natureza de Francisco como de uma ave, porque Francisco adorava as aves. E simbolicamente as aves, elas são as intermediárias entre o céu e a terra. E elas também são fundamentais ao ecossistema porque elas dispersam sementes. E Francisco dispersou sementes de esperança, de ternura, que seguem florescendo. E assim ele manteve vivo o amor que Jesus havia plantado e estava esquecido nos corações e mentes. E aí nós nos perguntamos: e nós? Joana de Ângeles, no vídeo Desafios e Soluções, ela diz: o amor deve ser trabalhado conscientemente, a fim de desenvolver-se, já que é inerente à natureza humana que a impregnou desse sentimento. O amor, então, está impregnado em tudo, mas paradoxalmente ele precisa ser desvelado, como um véu assim que precisa ser retirado. Attar, outro poeta persa também contemporâneo de Francisco, diz: aquele que chega a se conhecer ou adquirir o conhecimento do seu eu, conhecerá o seu Deus. Certamente ele não está falando aqui do eu, né, enquanto instância egóica, mas do espírito, da grande personalidade. Então, tudo começa em nós. Nós recebemos como dádiva essa encarnação, este momento, nesta configuração, neste lugar onde fomos colocados. Floresça onde fores plantado. O nosso compromisso é aqui, exatamente onde estamos. Nós não precisamos de nada mais para iniciarmos a jornada do autoconhecimento. Essa jornada que nos leva até o Deus que habita em nós. Há uma força que impulsiona essa trajetória. Ela é arquetípica, é o nosso desejo de buscar o divino, de sairmos do exílio. Partilhamos, independente da religião que estamos, dessa força que nos move rumo à plenitude, rumo ao si mesmo. E é o amor que impulsiona tudo, que está na base de tudo. E estamos aqui para aprender isso uns com os outros. E à medida que nós nos colocamos disponíveis para aprender a amar, a partir da aceitação do outro, nós vamos nos tornando naturalmente mais compassivos, mais tolerantes, mais humildes, mais submissos. Submissos não no sentido negativo que geralmente nós entendemos, mas submissos e dóceis como Francisco era, pela profunda compreensão que o amor traz. O ego submisso à voz que vem do coração das coisas, que é a verdadeira realidade. O ego submisso à voz que vem do coração, do chamado do coração. O poeta Francisco, o príncipe da paz, ele é um refúgio. Aqui em Uberaba, nesse momento, nós também podemos encontrar refúgio nesse movimento amoroso da espiritualidade que trouxe cada um de nós aqui. Nós podemos encontrar refúgio uns nos outros, nessa grande família que denominamos Família Joana de Ângeles e que começamos a nos reencontrar. Sejamos hóspedes, então, uns dos outros. Vamos nos colocar disponíveis e oferecer o melhor que temos em nossos corações. Porque o que nos une é essa substância que permeia tudo, o amor, instaurado pelo amado e recordado e vivido por Francisco e Joana. Muito obrigada.
estamos atravessando a transição planetária, com alto desenvolvimento tecnológico que muito nos ajuda, mas também com muitas perturbações, como a ansiedade, o medo, a depressão, o suicídio, o pânico e as fobias. Todos estes são adoecimentos contemporâneos que trazemos como consequência de nossas imaturidades espirituais neste momento de tantas transformações. É preciso desenvolvermos o amor próprio, a consciência de nós mesmos para enfrentarmos a rotina, os sofrimentos físicos, a solidão, as inseguranças, as crises naturais da vida sem adoecermos psiquicamente. Necessitamos então de um exemplo de integralidade, de conduta e de amor, para que possamos alcançar uma planificação de nós mesmos sem escorregarmos para o egoísmo. E nosso modelo e guia para este projeto de crescimento é Jesus. Em seus passos terrenos, deixou-nos Ele o maior legado de amor que a humanidade pôde presenciar para que pudéssemos dar início na busca da nossa centelha divina, nosso Deus interior, despertando o espírito para uma consciência plena e universal. É neste cenário que iremos discutir a psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma. A reencarnação é, sem dúvida alguma, a maior proposta pedagógica delineada por Jesus e seus ministros espirituais para que a alma encarnada obtenha êxito em sua redenção. O Evangelho de Jesus vem novamente aos palcos humanos, trazer luzes para este momento social tão importante para a alma. Congresso Espírita de Uberaba, Minas Gerais, 15, 16 e 17 de novembro de 2024. A psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma.